Boa noite. Boa noite. Justiça condena ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef por lavagem de dinheiro. Outros 6 réus também condenados terão de indenizar a Petrobras em 18 milhões de reais. Moradores da região central de São Paulo reclamam de hotel para recuperação de dependentes químicos. 8 pessoas ficam feridas na explosão de um botijão de gás numa casa em Suzano, na Grande São Paulo. Soldados do Exército começam treinamento para ajudar a Prefeitura paulistana no combate à dengue. O governo da Itália pede ação conjunta da União Europeia para combater o tráfico de pessoas no Mediterrâneo. Soldados do Exército começaram hoje treinamento para ajudar no combate à dengue em São Paulo. A Prefeitura já instalou 6 tendas de atendimento pela cidade, mas a demanda continua grande. A população espera por horas nas filas. Na tenda montada no Jardim Vista Alegre, região da Brasilândia, a fila começou cedo. Às 8 da manhã já tinha muita gente esperando do lado de fora. Mas, segundo Henrique, que veio acompanhar a mulher, a equipe de saúde atrasou. Era para começar o atendimento às 8 horas e começaram a atender a partir das 8h30 da manhã. Esta foi a primeira tenda de apoio ao atendimento da dengue instalada na cidade. Hoje já são 6, 3 na Zona Norte, 1 na Zona Oeste e 2 na Zona Sul. Segundo a Prefeitura, pelo menos mais 3 serão montadas, 1 na Zona Oeste e 2 na Zona Leste. Em toda a cidade já são mais de 8 mil casos da doença confirmados e 4 mortes. Mesmo com a tenda funcionando aqui na Unidade Básica de Saúde da Vila Palmeiras, na freguesia do Ó, região norte de São Paulo, o posto de saúde está lotado. E aí tem muita gente reclamando que por causa do atendimento aos casos suspeitos de dengue, o atendimento às outras especialidades está demorando muito. O filho de Eliane está com febre e vômito. Segundo ela, foram mais de 3 horas de espera só para passar pela triagem. Cheguei aqui, era 7h30 da manhã, consegui pegar uma senha. Agora que a gente conseguiu passar pela triagem. Quase 10 horas, né? Na segunda-feira. Vim aqui mais ou menos umas 10 horas. Saí daqui mais ou menos com o resultado tudo umas 4 da tarde. No caminho entre as tendas aqui na Zona Norte, a gente encontrou um ponto de descarte ilegal de lixo. E aqui tem vários recipientes que, por causa da chuva, já estão com água parada. Tem muita sujeira por aqui e essa é a região que tem 38% dos casos da doença. Segundo o prefeito Fernando Haddad, 80% dos focos de dengue estão dentro das residências. Hoje começou o treinamento de 50 soldados do Exército que vão acompanhar os agentes de saúde nas visitas domiciliares. Estarão atuando em dupla, então um militar com um agente irão entrar nas casas, onde o morador não é obrigado a abrir a casa, mas nós acreditamos que pela confiança que a sociedade tem no Exército, o morador voluntariamente vai abrir a sua residência para que o agente, o militar, possa fazer a vistoria. Nosso planejamento é dessa operação durar 30 dias. Na Avenida Elísio Teixeira Leite, no Jaraguá, a limpeza tem que começar pelas ruas. Passamos por pelo menos outros 2 pontos de lixo e entulho, bem no caminho de mais uma tenda da dengue na cidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que o atendimento na tenda do Jardim Vista Alegre, região da Brasilândia, começou sem atraso às 8 horas da manhã. Na unidade da freguesia do Ó, a pasta diz que 7 médicos estavam atendendo hoje, entre clínicos e pediatras da unidade e da tenda. O atendimento é priorizado para os casos mais graves, mas a Secretaria destaca que todos os pacientes foram acolhidos, independentemente da idade. Comerciante tem loja invadida no bairro de Campos Elíseos. Quem vive por lá diz se sentir inseguro e relaciona esse caso à chegada dos dependentes químicos que dormem num hotel do programa de Braços Abertos. A prefeitura tenta acalmar a vizinhança e informa que os atendidos pelo programa não oferecem riscos a quem mora ou trabalha nas imediações. Este prédio, na Alameda Barão de Limeira, nos Campos Elíseos, região central da cidade, faz parte do programa de Braços Abertos oferecido pela Prefeitura de São Paulo aos dependentes químicos que moram nas ruas da capital. No sábado, o Jornal da Gazeta mostrou que a vizinhança do bairro é contra a implantação do programa na região. Os traficantes vêm para cá.
atrás deles. Então eles atraem pessoas, bandidos, que de fato são bandidos. Eles não são bandidos, bandidos são os que traficam. Eles são usuários, são pessoas doentes que precisam de tratamento efetivo. Moradores e comerciantes temem o aumento da criminalidade. Letícia, que atendeu a nossa equipe na semana passada, teve o comércio invadido na madrugada de ontem. Os policiais de ronda passaram, né? E conseguiram deter 2 indivíduos, um fugiu com mercadorias que me totaliza mais ou menos um prejuízo em torno de R$3 mil. Eu não posso afirmar que seja oriundo dali deles, né, desses moradores. Não é só moradores de rua, atrai traficantes. Os traficantes que são o perigo maior disso, porque os traficantes traem logo os furtos, entendeu? E essa insegurança que a gente já está vivendo dia a dia. O programa de Braços Abertos começou em janeiro do ano passado e já atende cerca de 500 pessoas. Cada uma recebe R$15 e 3 refeições por dia e a maioria trabalha no serviço de limpeza e varrição de ruas da capital. De acordo com a prefeitura, o prédio tem capacidade para abrigar até 25 beneficiários do programa. E a prefeitura esclarece ainda que o perfil de cada um dos moradores é escolhido antes deles serem transferidos para cá. Por enquanto, apenas 10 homens moram no hotel. Estas fotos mostram beliches e colchões já instalados no interior do prédio. Nós estamos transferindo para este hotel as pessoas que estão melhores no tratamento. Portanto, as pessoas que estão desvinculadas do tráfico, que não estão mais fazendo uso regular da droga. Não vou dizer que eles estão totalmente abstêmios, mas, na verdade, são pessoas que estão muito fortalecidas. Não é? Estão no programa há mais tempo e estão já com uma avaliação muito boa. Ainda segundo a secretária, toda a documentação para a instalação do programa no local está em dia. Inclusive, o pedido do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, comprovando a existência de um sistema de segurança contra incêndios. A gente está propondo aqui em São Paulo, a Prefeitura, um programa inovador que na esteira de experiências muito exitosas no mundo, a gente acredita vai ser muito bem aceito para a sociedade assim que ela compreender. Explosão de um botijão de gás em uma casa em Suzano, na Grande São Paulo, fere 8 pessoas. O acidente aconteceu hoje, por volta das 6 da manhã, na rua João Cunha. 8 equipes dos bombeiros foram enviadas ao local e retiraram as vítimas dos escombros. Elas foram levadas a hospitais da região. A casa atingida desabou totalmente. Ao todo, a Defesa Civil do município interditou 3 casas e uma parcialmente. As causas da explosão ainda serão investigadas, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, pode ter sido vazamento de gás de cozinha. Um restaurante japonês foi alvo de um arrastão. O crime aconteceu no Paraíso, bairro da Zona Sul de São Paulo. O crime foi por volta das 8 horas da noite de ontem. 3 homens armados invadiram o estabelecimento na rua Sampaio Viana e renderam clientes e funcionários. Após recolher os pertences e o dinheiro do caixa, eles fugiram. A PM conseguiu chegar até eles após rastrear um celular roubado. A partir daí, teve início uma perseguição. O homem que dirigiu o carro roubado bateu o veículo contra um poste e um outro suspeito atirou nos policiais. Na troca de tiros, um dos criminosos morreu. Os outros 2 foram presos e vão responder por roubo qualificado e resistência à prisão. Hoje, o paulistano teve uma manhã difícil com recordes de trânsito do ano. Nas vias monitoradas pela CT, às 9h30 da manhã, havia 171 quilômetros de congestionamento. Na Avenida M. Boi-Mirim, na zona sul da capital, o trânsito complicado de todos os dias ficou ainda pior. Na Avenida Alcântara Machado, no Belém, região da zona leste, também foi preciso ter paciência. O recorde do ano foi registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego, às 9h30 da manhã, quando a cidade estava com 171 quilômetros de lentidão. De acordo com a CET, a chuva e a volta do feriado prolongado de Tiradentes contribuíram para que os motoristas enfrentassem as longas filas pela manhã. O recorde anterior ocorreu no dia 24 de março, com 168 quilômetros de lentidão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje proposta de emenda à Constituição que fixa em 20 o número máximo de ministérios. Apresentada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, a PEC agora vai para uma comissão especial. Se passar, dependerá de aprovação no plenário da Câmara e do Senado, com 2 votações em cada casa. Atualmente, o governo Dilma Rousseff tem 38 ministérios. Se tornar lei, essa proposta, o que é pouco provável, vai ser mais uma para contribuir com o folclore político brasileiro. Os ministérios, se são muitos ou poucos, são do Executivo e o Legislativo não tem nada a ver com isso. Mas não vamos nos esquecer que o Legislativo, em 1988, tabelou o preço do dinheiro. É verdade, está na Constituição que os juros não podem passar de 12% ao ano. Agora, diga você ao seu gerente do banco que você não vai pagar o seu cartão de crédito porque a cobrança é inconstitucional. Você vai sentir na carne que no nosso país há leis que parecem ser feitas para ser descumpridas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, diz que a presidente Dilma Rousseff errou 2 vezes no caso da verba para os partidos políticos, com o triplo do valor. Aprovada no Congresso Nacional, a proposta para o fundo partidário saltou de quase 290 milhões de reais para quase 870 milhões de reais. O presidente fez o que havia de pior. Ela sancionou um aumento incompatível com ajuste e disse desde logo que vai contingenciar. Ou seja, ela fez as 2 coisas ao mesmo tempo e errou exatamente dos 2 lados. Ela, sem dúvida nenhuma, escolheu a pior solução. Ela deveria ter vetado, como muitos pediram, porque aquilo foi uma coisa que foi aprovada no meio do orçamento, sem que houvesse um debate suficiente sobre ela. O vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, disse ontem que Dilma poderá contingenciar os valores, ou seja, segurar a liberação do dinheiro. E Michel Temer divulgou nota dizendo não ser possível cortar a verba do fundo partidário porque ela é legalmente considerada despesa obrigatória e não pode ser contingenciada. Mais cedo, a direção nacional do PMDB disse que não vai usar parte dos recursos acrescidos ao fundo partidário, segundo a legenda, como forma de colaborar com o esforço de cortes de gastos. A Justiça condena 8 réus da Operação Lava Jato. Entre eles, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. O juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, condenou Costa a 7 anos e 6 meses de reclusão. Serão descontados os períodos em que ficou preso, primeiro na Polícia Federal e depois em regime domiciliar, desde outubro do ano passado, com tornozeleira eletrônica. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras foi condenado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A obra, orçada inicialmente em 2,5 bilhões de reais, teria custado mais de 20 bilhões. O doleiro Alberto Youssef, apontado como um dos operadores do esquema, foi condenado a 9 anos e 2 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Ele está preso há mais de 1 ano na Polícia Federal de Curitiba. Por terem colaborado na chamada delação premiada, os 2 terão benefícios. Costa vai cumprir 2 anos da pena em regime domiciliar e depois passa para o aberto. Youssef vai ficar 3 anos em regime fechado, mesmo que seja condenado em outros processos. Os outros condenados à prisão são um empresário e 5 homens ligados a Youssef. Eles também terão de pagar a indenização total de 18 milhões de reais. Como as sentenças de hoje são de primeira instância, todos podem recorrer. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa as primeiras condenações da Operação Lava Jato. As primeiras condenações envolvendo desvios em obras da Petrobras representam uma novidade extraordinária. O brasileiro está sendo informado de que a justiça não precisa ser essa tartaruga manca que todos conhecemos. A justiça também pode ser ágil, como foi nesse caso. A Operação Lava Jato teve o início das suas investigações há pouco mais de 1 ano. E já resultaram essas investigações nas primeiras condenações. E por que isso está ocorrendo? Isso ocorre porque o aparato repressor do Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio Judiciário, esses órgãos passaram a dispor de uma ferramenta nova, a delação premiada. Os criminosos agora têm a oportunidade de confessar os seus crimes e de entregar os seus comparsas. E se as informações repassadas se revelam úteis às investigações, esses criminosos são beneficiados com reduções nas suas penas, como aliás aconteceu neste caso com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Há um outro aspecto muito relevante a ser realçado. Além das condenações,
o Estado brasileiro já começou a reaver parte do dinheiro que foi desviado da Petrobras. Dinheiro que estava na Suíça, que os delatores entregaram e que o Estado já começou a repatriar, já está voltando para o Brasil. Muitos advogados têm falado mal do Instituto da Delação Premiada. É evidente que essa ferramenta tem que ser utilizada com muita responsabilidade, mas já não há dúvidas quanto à utilidade da ferramenta. Um dos problemas da corrupção no Brasil é que o crime é perto e a justiça mora muito longe. A delação premiada pode encurtar essa distância. Boa noite. O prefeito de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, diz que a reconstrução do município deve levar 1 ano. A cidade foi atingida por um tornado com ventos que chegaram a 250 km por hora. As buscas por vítimas continuam. 2 mortes foram confirmadas. Pelo menos 120 pessoas ficaram feridas. Na cidade de 48 mil habitantes, o tornado deixou 6 mil desabrigados. O fenômeno aconteceu por volta das 3 horas da tarde de segunda-feira e durou em torno de 3 minutos. O governo federal anunciou o reforço de 200 militares do Exército para auxiliar nas ações de reconstrução. Ontem, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, também anunciou a liberação do FGTS, que será destinado às famílias atingidas pelo tornado. A população da cidade se mobilizou para atender as vítimas. Padarias estão distribuindo comida. Moradores estão ajudando parentes e amigos a retirarem objetos dos escombros. Parte da luz da cidade já voltou, mas a água só deve voltar na sexta-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde segunda, pelo menos 120 pessoas buscaram atendimento nas unidades de saúde. A maior parte delas já foi liberada. A quarta-feira foi marcada por muita chuva aqui em São Paulo. Já no meio da manhã foram registradas fortes pancadas e esse tempo mais fechado não deixou as temperaturas subirem muito. Pois é, agora à noite os termômetros registram 19 graus e pode esfriar um pouco mais durante a madrugada, ainda com chance de bastante chuva. Vamos ver como é que fica o tempo nesta quinta-feira? A Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. Essa madrugada promete friozinho no sul e em parte aqui do sudeste do Brasil. Os termômetros vão amanhecer marcando apenas 15 graus em Porto Alegre e em Curitiba. À tarde, não vai fazer mais que 25 na capital gaúcha e 20 graus na capital paranaense. No Rio de Janeiro, o calor também diminui, 28 graus amanhã. Já nas capitais nordestinas, a máxima continua acima dos 30 graus e faz até 32 em Salvador e em Maceió. O tempo só deve ficar firme do Rio Grande do Sul até a faixa oeste do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, vai chover nesta quinta-feira, mas o sol predomina na maior parte das regiões. Aqui no sudeste, o tempo fica mais fechado, com pouquíssimas aberturas de sol na faixa leste, o que inclui também parte do estado de São Paulo. Os ventos úmidos que sopram do mar ainda vão espalhar muita nebulosidade sobre a região e, como o sol aparece em alguns momentos, esquenta um pouco em relação a hoje, mas as temperaturas ainda não devem subir muito. Nas outras áreas do estado ainda faz bastante calor, o sol predomina pela manhã, mas a chuva ganha força ao longo da tarde, podendo ser volumosa em alguns momentos. Para a região metropolitana, a recomendação é manter o guarda-chuva por perto e levar um agasalho, porque as temperaturas devem ficar amenas e com o vento marítimo até aumenta a sensação de frio, principalmente de manhã e à noite. Os termômetros da capital vão amanhecer marcando apenas 17 graus. À tarde não vai fazer mais que 26. Na sexta-feira, as chuvas ficam mais concentradas entre a tarde e a noite e a máxima sobe para os 27 graus. E no sábado volta a chover a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 16 e 26 graus. A Prefeitura de São Paulo lançou o edital da parceria público-privada para renovar a iluminação pública da cidade. O investimento previsto é da ordem de 2 bilhões de reais e a empresa vencedora terá que trocar cerca de 620 mil pontos de luz na capital paulista. As luzes amarelas serão substituídas por luminárias de LED e o objetivo é economizar 50% de energia elétrica. Esse modelo pode servir efetivamente para uma mudança de paradigma muito importante. Você tem impacto social, porque afeta a qualidade de vida, incluindo aí a questão da segurança pública,
e você tem impacto ambiental. O edital publicado hoje é para uma licitação de parceria público-privada e poderá ter empresas e consórcios de fora do país. Uma parceria que terá validade de 20 anos. Entre as mudanças previstas estão a criação de tipos de iluminação específicos para ruas comerciais, calçadões, travessias de pedestres, vielas estreitas de favelas e prédios públicos, além de bairros com alto índice de criminalidade. A expectativa é de que o contrato de concessão seja assinado ainda no segundo semestre deste ano. Casal de alunas da Faculdade de Direito São Francisco sofreu agressões homofóbicas nos Jogos Jurídicos em Araraquara, interior de São Paulo, na última segunda-feira. As alunas registraram um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Depois da agressão, ajudado por colegas de escola, o aluno do Mackenzie fugiu. Nos Jogos deste ano, em Araraquara e Americana, alunas de várias faculdades reagiram aos cânticos ofensivos às mulheres nas redes sociais. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes. No feriadão, Jogos Universitários em Araraquara e Americana. Sinal dos tempos nas faculdades de elite paulistas, ação, mas enfim também reação a agressões e ofensas. Em Americana, a Economíadas. Nos Jogos Jurídicos em Araraquara, um casal de namoradas sofreu agressão homofóbica de estudante do Mackenzie. Registrada em boletim de ocorrência, a agressão no Gigantão repercute na página do Facebook TV no Mackenzie. Às 9h30 da noite da segunda-feira, depois de ofender uma das alunas de Direito do Largo de São Francisco, o estudante deu uma rasteira e jogou outra aluna no chão. Com a ajuda de colegas do Mackenzie, segundo testemunhas e o boletim de ocorrência, o aluno fugiu. Esse ano, reação e campanha foram articuladas antes dos Jogos. Contra o preconceito racial, homofóbico e de gênero, em parceria com associações atléticas, alunas do Largo de São Francisco lançaram a campanha Opressão nos Jogos Não Marca Ponto. Campanha necessária diante da percepção da barbárie nos últimos anos. As trevas invocadas por Felicianos e Bolsonaros, enfim, provocam luz e reação. Alunas e alunos da GV, incomodados com o nível das ofensas dos próprios colegas, levaram a direção a alertar para consequências. O que dizem alguns dos hinos das faculdades de elite paulista? Estudantes da Polifea USP cantam: essa é a escola que todos desejam, mas poucos conseguem entrar. Para você que tentou e não conseguiu, vá, segue-se a rima. Alunos da GV dizem para as mulheres: nós somos da FGV, viemos aqui só para beber. Nosso esporte é na vagina. Ser seu patrão é nossa sina. Pinga não queremos não, o uísque é muito mais patrão. A Tofu da USP grita: viemos de São Paulo e tivemos que parar para dar porrada na GV. Em cânticos dessa simpática e culta rapaziada, mulheres são vagabundas e barangas, entre aspas. E um dos hinos da USP explicita: PUC, Mackenzie, GV, a FUVEST acabou com você. Eu estudo na faixa, você paga carnê, você está acostumado a perder. Boa noite. A Câmara dos Deputados volta a discutir o projeto que prevê a terceirização. Membros do PSOL chegaram a pedir a retirada do assunto da pauta do dia, mas não obtiveram sucesso. O projeto que prevê a terceirização foi aprovado há 2 semanas. Agora, os deputados discutem as emendas ao texto. Uma delas é sobre a quarentena, que empresas terão que cumprir para a contratação de um funcionário CLT como terceirizado. Os deputados discutem se esse prazo será de 1 ou 2 anos. O projeto da terceirização é polêmico. Representantes dos trabalhadores são contra a lei e argumentam que ela vai provocar precarização do mercado de trabalho. Já empresários defendem a legislação, dizem que vão promover maior formalização e mais emprego. Essa lei da terceirização mexeu nos últimos dias com o Congresso. Não foi votada antes porque a divisão era tanta que ninguém queria correr o risco de derrota. O PSDB, na primeira votação, foi unânime em aprovar a terceirização. Depois, com a pressão das centrais sindicais e da opinião pública, se dividiu. Metade dos tucanos ficou a favor e metade contra. Mas Aécio Neves fez valer o cargo de presidente e o PSDB voltou a apoiar inteirinho a terceirização. O PT também inteirinho foi contra a terceirização. Mas o governo de Dilma Rousseff só pensa naquilo, a questão fiscal.
O ministro Joaquim Levy e o chefe da Receita Federal foram seus emissários para acertar os impostos federais com a aprovação da nova lei. Resumindo tudo, nem Dilma nem Aécio fazem o que prometeram na campanha. Para eles, o eleitor só volta a ter importância novamente em 2018. O ministro da Indústria, Armando Monteiro, fez hoje um cateterismo em São Paulo e colocou um stent, um equipamento para desobstruir as artérias. O ministro está internado no Hospital Sírio-Libanês e, segundo o Ministério, deve ter alta nos próximos dias. O presidente da torcida organizada Pavilhão 9 e outras 3 pessoas são ouvidas sobre a chacina que deixou 8 mortos no sábado. Eles prestaram depoimento nesta tarde na sede do DHPP, no centro de São Paulo. A movimentação de jornalistas na frente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi grande nesta tarde. Mas, como o inquérito corre em segredo de justiça, nenhuma informação foi divulgada. A polícia já identificou 2 dos 3 suspeitos da chacina. Há a expectativa de que os retratos falados deles saiam ainda hoje. Hoje, 4 testemunhas prestaram depoimento, incluindo o presidente da Pavilhão 9, Felipe Gomes Lima. Todos deixaram o DHPP sem falar com a imprensa. O delegado também não deu nenhuma declaração. Os próximos a serem ouvidos devem ser os familiares dos torcedores mortos. A polícia espera que esses depoimentos ajudem a traçar os perfis das vítimas. Na noite do último sábado, 3 homens armados invadiram a quadra da Pavilhão 9 e abriram fogo contra os integrantes da torcida organizada. 8 morreram, 7 no local e 1 no Hospital das Clínicas. A principal hipótese, segundo a polícia, é que o motivo da chacina esteja relacionado a uma disputa por pontos de venda de drogas. Câmeras de segurança de um posto de combustíveis que fica ao lado do local do crime gravaram 5 pessoas que conseguiram escapar dos criminosos. 2 já foram ouvidas. As outras 3 ainda não foram identificadas. A polícia cogita que a ordem para as execuções tenha partido de integrantes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Já foi descartada a hipótese de que a motivação dos crimes teria sido uma rixa entre as torcidas. Os policiais também acreditam que dos 8 mortos, apenas 1 era o alvo dos bandidos. Fábio Neves Domingos, de 34 anos, ex-presidente da Pavilhão 9. Ele foi um dos corintianos presos em Oruro, na Bolívia, em 2013. Domingos estava entre os 12 suspeitos de disparar um sinalizador que atingiu e matou o adolescente boliviano Kevin Espada. Déficit das contas externas brasileiras recua 8,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2014. Segundo o Banco Central, o rombo deste ano ficou em 25 bilhões 390 milhões de reais. Só em março o déficit foi de 5 bilhões 730 milhões de reais, valor 13% menor que o do mesmo mês do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço dos aluguéis residenciais em São Paulo está caindo rapidamente. Faz 6 meses, vem subindo até menos que a inflação que reajusta esses contratos, medida pelo IGPM. Para quem procura casa para morar agora, é em parte uma boa notícia. No geral, a queda do valor dos aluguéis é mais um sinal de que a economia do Brasil anda devagar, quase parando. Nos últimos 12 meses, contados até março, o valor dos aluguéis novos, isto é, dos novos contratos, subiu 1,7%. A inflação do IGPM, mais de 3%. Em março de 2014, os aluguéis novos estavam subindo 9%, ainda acima da inflação do IGPM, que andava pela casa dos 7%. Quer dizer, em resumo, em um ano, os aluguéis novos passaram de altas anuais de 9% para altas de menos de 2% em média. É uma queda brutal. Vale lembrar que essas altas não dizem respeito ao reajuste de aluguéis já existentes, mas do valor de contratos novos. Ainda assim, uma coisa acaba influenciando a outra. Está vendo? É mais ou menos óbvio. Está sobrando mais imóveis para alugar e quem quer alugar está jogando mais duro, pois a crise não está fácil. Está sobrando mais imóvel para alugar porque o mercado de venda está caindo em tombos gigantescos. A venda de imóveis novos caiu cerca de 35% no ano passado em São Paulo. Continua a cair neste ano. Em fevereiro, caiu outros 25% sobre fevereiro de 2014. O mercado de imóveis usados deve estar sofrendo mais ou menos do mesmo jeito.
Assim, com mais imóveis parados na mão dos proprietários, a alternativa acaba sendo alugar. Imóvel parado, em geral, claro, dá muito prejuízo. Os preços ainda estão altos? Sim, pois nos últimos quase 10 anos houve alta quase contínua, tanto nos preços de venda quanto de aluguel. Ainda não houve tempo para uma queda significativa dos valores, apesar da baixa dos últimos 6 meses. Mas o aumento do preço do aluguel em março teve a menor alta em 10 anos. Como quase tudo na economia brasileira, faz quase uma década que não se via a situação tão ruim. Boa noite. A crise humanitária dos imigrantes no mar Mediterrâneo. O governo da Itália pede ação conjunta da União Europeia para combater o tráfico de pessoas. Centenas de imigrantes da África e do Oriente Médio chegam todos os dias ao continente, principalmente à Itália. Thank you, Itália. Minha Roma. O grupo de mais de 400 imigrantes desembarcou no porto de Augusta, na Sicília. O barco da Marinha chegou lotado de egípcios, sírios, iraquianos e iemenitas. Além dos homens, havia quase 100 mulheres, incluindo grávidas e idosas, e também 59 crianças. Em Salerno, ao sul de Nápoles, chegaram mais 550 pessoas que fugiram de países africanos. Muitos mal conseguiam caminhar. Todos os imigrantes desembarcaram alimentados e vestidos com roupas quentes, com a ajuda da Cruz Vermelha e da Agência para Refugiados da ONU. A Marinha e a Guarda Costeira Italiana continuam trabalhando nos resgates no Mediterrâneo. Foram divulgadas imagens de 2 botes de borracha superlotados. Os imigrantes foram divididos em vários grupos e levados a centros de acolhimento em várias partes da Itália. Em Roma, o parlamento fez 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos naufrágios. O primeiro-ministro Matteo Renzi disse que os traficantes de seres humanos são os senhores de escravo do século XXI e pediu que a União Europeia adote uma ação conjunta para interromper o fluxo migratório de fugitivos de guerras na África e Oriente Médio. O Bloco Europeu faz amanhã uma conferência de emergência que deve definir 10 medidas para conter o tráfico de pessoas. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco vai visitar Cuba em setembro, antes de ir aos Estados Unidos. O porta-voz da Santa Sé não especificou quanto tempo vai durar a visita a Cuba. Disse somente que Francisco aceitou convites do governo cubano e dos bispos do país. A parada em Cuba acontecerá antes de 22 de setembro, quando Francisco desembarca nos Estados Unidos. A visita vai enfatizar o papel decisivo do Vaticano para o restabelecimento dos laços diplomáticos entre Havana e Washington. No ano passado, o presidente americano Barack Obama visitou o Papa e eles conversaram sobre Cuba. Francisco escreveu uma carta pessoal a Obama e ao presidente Raul Castro, pedindo que os dois começassem uma nova fase em suas relações. Os dois antecessores de Francisco, Bento XVI e João Paulo II, também estiveram na ilha e se encontraram com o então líder Fidel Castro. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto sobre voto distrital para vereador. Agora segue para votação na Câmara dos Deputados. De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a proposta prevê que as cidades acima de 200 mil eleitores serão divididas em distritos, em número igual às vagas da Câmara Municipal. Cada partido ou coligação só poderá registrar um candidato por distrito e será eleito o mais votado em cada distrito. O novo sistema deve valer já a partir das eleições do ano que vem, se for aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pela presidente Dilma Rousseff até o fim de setembro. Petrobras anuncia prejuízo de 21 bilhões e 500 milhões de reais em 2014. A empresa começou a divulgar agora há pouco o balanço do ano passado. Segundo a companhia, as perdas com corrupção investigadas no âmbito da Operação Lava Jato foram da ordem de pouco mais de 6 bilhões de reais. Na entrevista de hoje com a Maria Lídia Flandoli, os efeitos da crise econômica e das mudanças nas leis trabalhistas e também da maioridade penal sobre a juventude brasileira. E quem analisa o impacto da queda da economia, a terceirização, a redução da idade pela responsabilidade penal é o sociólogo Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha. Muito obrigada, Mário Paulino. Eu há pouco dizia que eu tenho lido todas as análises que você faz das pesquisas e vi outro dia uma afirmação sua que uma série de fatos atuais, a inflação em alta, esse momento da economia em queda, as leis que estão em tramitação e com muita
chance de aprovação da terceirização, da redução da idade para a maioridade penal, que tudo isso impacta, atinge muito fortemente os jovens. Os números das pesquisas estão passando essa evidência? Sim, essa é a nossa impressão, nós lá do Datafolha. Tudo que a gente escreve, aliás, muito obrigado pela leitura, tudo que a gente escreve é um resumo do que a gente discute no Datafolha à luz do que a gente enxerga nas pesquisas diárias que a gente faz, não só as que são publicadas, mas centenas de pesquisas de mercado que nós fazemos também. Agora, nessa análise a que me referi, você usou uma expressão que, eu confesso, eu fiquei alarmada. Você disse que bomba relógio, quando você se referiu a esses fatos mencionados. Explica pra gente o que você quis dizer com bomba relógio. Uma bomba relógio demográfica, porque esse ambiente político, econômico atual do Brasil, ele pode atingir muito especialmente esse segmento mais jovem da população. O segmento das pessoas com entre 16 e 24 anos, que estão entrando no mercado de trabalho, não passaram por uma crise econômica e política desse porte que a gente está passando agora, e podem sentir muita dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Há 20 anos, nós tínhamos, nesse segmento mais jovem, cerca de 20% de assalariados. De lá para cá, essa taxa subiu para 32%, que é a taxa atual. Existe um cenário hoje de pleno emprego no Brasil, mas que está ameaçado. E esse segmento, especialmente, começa a sentir na pele... É o vulnerável. Sim, ele começa a sentir na pele essa dificuldade de colocação. É o segmento mais pessimista. Aí, em função do que essa dificuldade de colocação, da crise da economia e das perspectivas de arroxo, de aperto com tal do ajuste fiscal? Sim. Aliás, não é o segmento mais é o segmento menos pessimista em relação à economia, até porque não passou ainda, não tem a memória da inflação, sim, não tem a memória do desemprego. Não sofreu na pele. Não sofreu na pele, mas vê a perspectiva de sofrer. E, por outro lado, é um segmento que é o que mais apoia as manifestações, é o segmento que foi às ruas em 2013, não tanto agora foi um segmento mais velho e mais rico, mas quando eu me refiro a esses jovens, são especialmente os jovens da chamada nova classe média. São o que a gente costuma chamar no Datafolha de filhos da inclusão. Conseguiram ascender da classe D para a classe C. Os beneficiários dos programas sociais, e essa data que você coloca é de governo Lula e governo Dilma ou antecede com Fernando Henrique? Antecede, começa com Fernando Henrique, mas essa inclusão desse segmento ele passa a ser mais forte a partir dos governos petistas. Sim. Agora, a grande revolução que ocorreu nesse segmento especificamente foi educacional. Há 20 anos, havia apenas 5% dos mais jovens com nível superior de escolaridade. Essa taxa hoje é de 22%. Isso, por um lado, mostra o tamanho da inclusão desse segmento, mas também provoca uma consciência maior. São pessoas mais críticas, e eu diria que são os novos formadores de opinião dentro da família. Daí a dificuldade dos políticos em encontrar o discurso para falar, né? Conversar com esse novo segmento tem características tão peculiares. Não à toa é o segmento também com a menor taxa de adesão a partidos políticos. Resistem. Hoje a gente bate um recorde de eleitores, de cidadãos que não têm simpatia por nenhum partido político, mas o segmento em que existe esse apartidarismo maior é justamente entre os mais jovens. Agora, Mauro Paulino,
a terceirização, que é tão polêmica, né? Se por um lado tem aí uma campanha publicitária massiva, mostrando as vantagens para o Brasil dessa mudança na lei trabalhista com a terceirização, por outro lado, há o segmento das representações trabalhistas mostrando que vai ter muita perda para o trabalhador, que é um prejuízo muito grande para as conquistas passadas de tantos anos. A juventude tem essa percepção? Não, até porque é um assunto muito pouco debatido com a sociedade. Mas a juventude vai sofrer o impacto atinge também esse segmento de jovens se for aprovada essa lei? A depender do formato e se for aprovada a lei, a depender do formato que for aprovado, sim, certamente os jovens podem ser os mais penalizados. Por quê? Porque provavelmente perderão benefícios sociais, benefícios trabalhistas. Sabemos que quem é terceirizado tem também um nível de salário menor. Então isso pode provocar uma frustração nesse segmento que ela se torna importante, não só porque é um segmento que representa 40 milhões de eleitores, mas também porque são eleitores que influenciam outros. Agora, é interessante você falar isso. E os políticos, o próprio governo Dilma e os políticos parlamentares do Congresso Nacional, eles têm essa percepção? Eles estão entendendo que esses 40 milhões de eleitores que podem ser vítimas desses fatos, né, já começaram a dar resposta nas ruas e que essa resposta pode ser mais adversa para eles? A minha interpretação é que não. Os políticos estão muito atrasados em relação ao pleito. Ao que a população vem comunicando nos últimos anos, especialmente a partir de 2013. Eu acho que a opinião pública está muito à frente dos políticos nesse momento. E os políticos não sabem, ou não querem, ou enfim, não conseguem dar as respostas que a população espera. Agora, que, resumindo, é uma comunicação mais verdadeira com o eleitor. Agora, tem uma outra coisa. Você mencionou a lei da redução da idade para a maioridade penal como também um desses fatores impactantes sobre os jovens e a perspectiva de futuro da juventude. Explique. Não é possível ir contra uma quase unanimidade no Brasil hoje. 87%. A favor. A favor. E essa é uma taxa que vem nesse patamar já há 12 anos, desde que o Datafolha começou a medir essa tendência do eleitor. Mas também, como já disse Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Eu acho que falta discussão a respeito desse tema junto à sociedade. Acho que falta um pouco mais de momentos como esse na TV, inclusive. Se a gente pensar nesse horário, temos pelo menos 2 programas em rede nacional que pregam esse tipo de pensamento. Aquele pensamento de redução a favor da redução da maioridade para 16 anos. E a favor da pena de morte, enfim, um pensamento mais conservador que hoje domina a sociedade. Mas eu acho que isso é decorrência de falta de mais discussão e de falta de contraponto. Por exemplo, um vídeo que circulou do Drauzio Varela essa semana na internet, em que dá, em 1 minuto, um contraponto muito forte a essa discussão. Se a maioria da população tiver acesso, por exemplo, a esse vídeo, é possível que essa taxa diminua. Certo. Quer dizer, a percepção das consequências, possivelmente as pessoas estejam numa espécie de posição defensiva, porque está todo mundo muito inseguro, até porque existe uma desinformação, né? Que a maioria dos crimes seria cometida por pessoas com menos de 18 anos, exatamente. O que é falso, não é verdadeiro. Existe um fato, existe a realidade que especialmente nas grandes cidades, a violência é uma grande preocupação, especialmente nas periferias. É preciso que haja uma solução para isso. Okay. Mas a população acaba escolhendo uma solução mais fácil diante de falta de discussão sobre o tema. Eu agradeço muito a sua entrevista. Não tenha dúvida, o que você nos passa nessa interpretação no significado dos números é muito interessante.
quando se olha em perspectiva para o futuro. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você, Maria. Gamberini. Trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo entraram em greve contra a demissão de 500 dos 750 colegas que estavam com os contratos suspensos até 30 de abril. A fábrica da Mercedes em São Bernardo tem cerca de 10 mil funcionários e produz ônibus e caminhões. A empresa diz que mesmo demitindo esses 500 trabalhadores, ainda há um excedente de 1.200 empregados. E os caminhoneiros anunciam nova greve da categoria. A paralisação vai começar à meia-noite. O anúncio foi feito após uma reunião entre caminhoneiros e o governo federal. A categoria pediu uma tabela de frete mínimo, mas o governo federal criou uma tabela de referência, alegando que o pedido da categoria era inconstitucional e impraticável. Em março, os caminhoneiros fizeram uma paralisação que durou vários dias, bloqueando diversas estradas brasileiras. A seguir, as notícias do clássico de hoje entre São Paulo e Corinthians pela Libertadores. E atenção, no Japão. Drone com radioatividade pousa no telhado da casa do primeiro-ministro. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. E agora vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Todo mundo já sabe, São Paulo e Corinthians jogam hoje pela Libertadores da América e para os São Paulinos é uma noite decisiva, não é, Celso? Pois é, Gamberini, o futuro da equipe será definido hoje. Se vencer, estará classificado para a próxima fase. Se perder ou empatar, vai depender de um tropeço do São Lourenço, que joga em casa diante do frágil Danúbio. O capitão Rogério Ceni foi o escolhido para falar sobre o jogo e mostrou confiança para vencer o rival logo mais 10 da noite no estádio do Morumbi. Dizer que Rogério Ceni tem uma carreira vitoriosa é chover no molhado. Os números e os títulos dizem por si só. Mas esse ano, o goleiro artilheiro deve disputar a última edição de Libertadores em sua carreira. O jogo contra o Corinthians é de vida ou morte para o São Paulo e pode ditar os rumos do goleiro no próprio clube. E exatamente pela importância dessa partida, o goleiro foi convocado para a entrevista coletiva e topou o desafio. Eu não venho aqui pensando que se o time vai ser eliminado, eu venho aqui para classificar o São Paulo. E a única coisa que passa na minha cabeça é a vitória, chegar aos 12 pontos e classificar o São Paulo para outra fase. E o Corinthians é o favorito? O Corinthians vem jogando melhor do que o São Paulo. O Corinthians vem apresentando melhores resultados na prática e, em teoria, é um time que já vem classificado, né, para a próxima fase. A crítica da torcida de time sem alma? Alma, coração, eu acho que isso é o mínimo que o torcedor espera ver em campo.
E assim terminou a entrevista. Guarde bem esse momento, torcedor. Esta pode ser a última vez que Rogério Ceni passou por esta sala. Bom, e o Corinthians, já classificado, está mais do que sossegado, né, Celso? Tá, mas como o time foi eliminado no Paulistão pelo Palmeiras no final de semana, um novo tropeço hoje pode desencadear uma crise de um time que começou muito bem o ano, né? Muito bem a temporada. E o técnico Tite, nesse clássico, completa 300 jogos à frente do Corinthians. No Morumbi, o Corinthians não perde para o São Paulo desde 2007. Tabu de 13 partidas, 6 vitórias, 7 empates. Eu sei respeitar o lado de São Paulo. Eu sei. Eu sei respeitar o outro lado. Eu já perdi muito. Com o meu comando maior aqui, a gente sabe da rivalidade que tem, mas sabe da nossa conduta. Nesta noite, Adenor Leonardo Bach completa 300 jogos no comando do Corinthians em 3 passagens pelo clube. Apenas um treinador dirigiu mais vezes o timão. O saudoso Oswaldo Brandão, que ajudou a acabar com a fila em 77. Vamos para dentro do campo, cara. Dentro do campo, quem for melhor, que saia vencedor, que seja merecedor do resultado. Celso, você acha que o Corinthians vai jogar meia bomba? Vai facilitar? Acho que não, né? Não, tem muito em jogo. Tem a rivalidade, tem essa eliminação para o Palmeiras. Quer dizer, se perde para o São Paulo também, já começa a conectar. O Tite já não é o mesmo, o time já não está, se empolgou demais. Salto alto, aquela coisa toda. O Corinthians sabe da importância dessa vitória. Até também em termos de classificação. Se o Corinthians vencer o jogo contra o São Paulo, ele garante, por exemplo, um confronto contra o Universitário Sucre, da Bolívia, que é um adversário muito mais fácil. E elimina também um rival direto pelo título. E o São Paulo vai ter que jogar muito mais do que tem jogado. Não inspira confiança em São Paulo. Tá lento o time ainda, né? Talento, falta pegada, mas joga em casa, vai ter o apoio de, fala-se, 50 mil torcedores. Eu acho um número meio grande, mas é a expectativa do público hoje no Morumbi. Quem sabe com o apoio da torcida do São Paulo realmente se encha de energia e apresente futebol que ainda não apresentou. E se você me permite falar dos outros brasileiros, o Cruzeiro garantiu a vaga ontem ao vencer o Universitário de Sucre por 2-0. Os dois times estão classificados porque o Huracan perdeu o jogo para o Mineiro de Guaiana. E o Atlético Mineiro joga o futuro dele nesse momento contra o Colo-Colo. Tem que vencer por 2 gols de diferença, por enquanto 0-0, mas temos aí 5 minutos de jogo. Tá bom. E foram definidos já os últimos classificados para as semifinais da UEFA Champions League. Ontem, Barcelona e Bayern se garantiram. Hoje foi a vez da Juventus de Turim e do Real Madrid avançarem. A Juventus se classificou ao empatar em 0-0 com o Mônaco na França. Como venceu o primeiro jogo na Itália por 1-0, o empate foi o suficiente. Já o Real derrotou o rival Atlético por 1-0, o gol de Chicharito Hernández. No primeiro jogo, houve empate em 0-0. Sexta-feira teremos os sorteios. De repente, já pensou um Real Madrid e Barcelona nas semifinais? Seria bonito, hein? Bacana. Bom, obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Estela. Mistério no Japão. Drone marcado com um sinal de radioatividade pousa no telhado da residência oficial do primeiro-ministro. O esquadrão antibombas foi chamado para retirar o drone que levava uma pequena câmera e uma garrafa plástica de água. O artefato de 50 centímetros de diâmetro estava marcado com um sinal de radioatividade. Mas, segundo a polícia, a radiação era muito baixa, sem ser prejudicial aos humanos. O premier Shinzo Abe não estava no local. Ele participa da cúpula Ásia-África na Indonésia. Apesar dos temores da população japonesa, 4 anos depois do desastre de Fukushima, o premier Shinzo Abe se mostra favorável à utilização da energia nuclear para produzir eletricidade. Hoje, um tribunal japonês rejeitou o pedido de moradores contra a reativação da usina nuclear de Sendai. Foi preso na França um homem suspeito de planejar um ataque armado contra igrejas. As evidências encontradas indicam que ele teria ligações com grupos terroristas. O ministro francês do interior, Bernard Cazeneuve, informou que um estudante franco-argelino de 24 anos foi preso no domingo em Paris. O suspeito ligou para a emergência para tratar de um ferimento. Os paramédicos viram que era um ferimento à bala e que ele atirou em si mesmo por descuido.
A polícia foi avisada e no carro e na casa dele foi encontrado um arsenal com armas de guerra, munição, coletes à prova de balas e documentos citando as organizações terroristas Al-Qaeda e Estado Islâmico. Segundo a polícia, outros documentos revelaram que ele pretendia atacar igrejas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias. Justiça condena o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef por lavagem de dinheiro. Outros 6 réus também condenados vão ter de indenizar a Petrobras em 18 milhões de reais. Moradores da região central de São Paulo reclamam de hotel para recuperação de dependentes químicos. 8 pessoas ficam feridas na explosão de um botijão de gás numa casa em Suzano, na Grande São Paulo. Soldados do Exército começam treinamento para ajudar a Prefeitura paulistana no combate à dengue. Governo da Itália pede ação conjunta da União Europeia para combater o tráfico de pessoas no Mediterrâneo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, não perca uma conversa sobre a relação de Brasil e Portugal no Todo Seu.